Salve cheirosos no Brasil, tô na área para mais um vídeo, dessa vez uma análise dos jogos do fim de semana. Primeiramente, óbvio, como eu sempre faço, né, do meu time, do jogo do Fluminense contra o Vasco. E um outro vídeo, talvez saia ainda hoje, pretendo que saia hoje, né, sobre outros jogos do fim de semana, como Palmeiras e Corinthians e Flamengo e Cabo Friense. São jogos que eu vou fazer no próximo vídeo. Começando a falar de Fluminense e Vasco, né, um jogo em Brasília, foi disputado no sábado. O Fluminense jogou bem, foi melhor do que o Vasco, só que num erro de arbitragem grotesco e bizonho, o Fluminense acabou perdendo para o Vasco pelo placar, de 1-0, né? O Fluminense que começou pressionando, mas o primeiro lance do jogo foi do Vasco, um lançamento da ponta esquerda, o Pikachu cabeceou para fora, o Rodolfo saiu estranho, mas o tapa que o Rodolfo dá na bola é o que, vamos dizer assim, atrapalha o Pikachu de fazer o gol, porque ele sem goleiro ia testar firme para fazer o gol. Aí uma bola cruzada na área, né, um escanteio curto cobrado por Luciano, ele cruza para a área, o Bruno Silva toca de cabeça, bate na trave. Ainda tava 0-0 ainda tava 0-0 a partida. Aí agora o lance mais polêmico do jogo. O Fluminense está no ataque, o Mascarenhas cruza uma bola para a área, acho que 22 minutos de jogo, cruza para a área, o Luciano toca, ou o Iani Gonzalez, se não me engano, toca de cabeça, e a bola vem pro Bruno Silva, pronto para fazer o gol, cara a cara com o Fernando Miguel. O jogador do Vasco puxa a camisa do Bruno Silva, o juiz não dá falta, não dá pênalti. O pior, além de não dar o pênalti, ele dá a falta para a equipe do Vasco, que é mais vergonhoso ainda. Você vê o lance, o Bruno Silva, não sei aonde que ele deu falta no Bruno Silva. Bruno Silva, ele é puxado, o jogador do Vasco quase pegou a camisa do Bruno Silva, né? Se quisesse pegar a camisa do Bruno Silva, pegava depois do jogo, era simples. Mas o que me deixa mais da vida, vamos dizer assim, para não falar a palavra, me deixa mais da vida é exatamente esse fato. O fato de que ele sabe que foi falta, né? Cara, não tem como você não marcar a falta no lance daquele. E me vem a grande dúvida, eu quero acreditar que é apenas uma coincidência, mas cara, parece, tudo bem, muita gente vai falar que é chororô, você é tricolor chorão, fala isso, é chorão, choro, cara, mas não é. Você pensar, não faltam lances. O Fluminense não tem um pênalti há quase um ano, um pênalti marcado. O Fluminense foi o único time do Campeonato Brasileiro que não teve um pênalti marcado, velho. E isso é uma coisa que deixa a gente muito chateado, deixa o torcedor muito bravo, porque, cara, o pior não é isso, você ter um ano sem ter o pênalti marcado a seu favor, é que não faltam lances, velho. Você tem inúmeros lances. No ano passado, esse ano, no ano passado teve jogos contra o Flamengo, que teve um lance do Rodolfo com o Pablo Diego, que foi 2 lances, teve pênalti. Eu nem lembrava desse lance na época do jogo. Um amigo meu tava conversando comigo, flamenguista, um amigo meu flamenguista, falou, mas teve um lance do pênalti lá, do Rodolfo no Pablo Diego. Na hora eu nem me liguei, depois que eu fui ver o lance, na época que eu vi o lance, que eu lembrei. Teve também esse lance de ontem, velho, esse lance de ontem é um absurdo. É um absurdo. Um absurdo, cara. Um dos pênaltis, mais pênaltis da história do Campeonato Carioca, que não é marcado. É um ano. Não é um dia, não é um jogo, não é 2 jogos, são um ano. São praticamente 100 jogos. Quantos jogos o Fluminense não fez no ano até aquele jogo, tá entendendo? Sem comentários, né, cara? Parei aqui para fazer umas contas, né? E são exatamente 56 jogos que o Fluminense não tem um pênalti a seu favor.
São quase 300 dias, quase um ano, sem o Fluminense ter um pênalti a seu favor, e não faltam, como eu disse, não faltam jogos. Dê exemplo do jogo de sábado, que é vergonhoso. É vergonhoso. Não pode acontecer um negócio desse. Não pode ter lances assim. Teve um lance no jogo lá da Sul-Americana. A gente volta na Sul-Americana contra o Atlético Paranaense aqui no Maracanã. 0 a 0 o jogo ainda. Um pênalti em cima do Luciano que não foi marcado, também é vergonhoso. Mas nada se compara ao jogo de anteontem contra o Vasco. Porque não é só a imagem que você tem do lance, não é só isso. Só isso já é... Desculpa. Só isso já é um motivo enorme para o pênalti ser marcado. Só isso já é enorme o motivo. Mas o juiz tá na meia-lua. O negócio foi na pequena área, o juiz tá na meia-lua. E o árbitro de linha de fundo, o assistente de linha de fundo, tá do lado dele. Não tem como. Não tem explicação. Desculpa, mas não tem explicação. E eu quero acreditar que não é entrando de mal intenção, mas é difícil acreditar. É difícil de não ser, porque, cara... Se fosse um jogo ou outro, mas, cara, são 50 jogos. Mais de 50 jogos que o Fluminense não tem um pênalti marcado. Agora, quantos contra é fácil falar. Porque, pelo amor de Deus, só esse ano o Fluminense já teve 3 pênaltis contra. E aí que eu volto. Logo depois, voltando a falar sobre o jogo, logo depois desse pênalti vergonhoso que não foi marcado em cima do Bruno Silva, tem o lance do gol do Vasco, no cruzamento do Thiago Galhardo, a bola bate no Natan. Na minha opinião, pênalti, mas não é querendo proteger o Natan nem nada, nem ser clubismo não. Até porque não é. Até porque é verdade que eu vou falar agora. Tem muitos lances que a gente vê no futebol brasileiro, que é aquele lance ali do Natan que o juiz não dá pênalti. E mais uma vez você fica, cara, tão mal intencionados. Mas dessa vez não dá pra falar isso, porque, como eu disse, tem juiz que marca, tem juiz que não marca, então tá naquela. Pikachu bate, faz o gol, 1 a 0 Vasco. Sem chance. O Fluminense parece que sentiu o gol, porque tem o lance do pênalti e mais o gol. Um pênalti que seria a seu favor, que você poderia entrar na frente. Querendo ou não, é a verdade isso que eu vou falar. Você faz 1 a 0, você destabiliza o outro adversário. Se o Fluminense faz aquele gol, não tô dizendo que o Fluminense iria ganhar o jogo com aquele pênalti. Mas a chance, obviamente, é muito maior. Que você faz um gol no primeiro tempo, ali meio do primeiro tempo, destabiliza o adversário e você consegue criar mais chances. Entende? Que é a verdade. A gente vê muito isso no futebol brasileiro, no futebol mundial. Se o time faz o gol no começo do jogo, estabiliza o adversário. E 20 minutos de jogo não dá pra te dizer que não é início de jogo, é antes da metade do primeiro tempo. Você toma o gol, você sentiu o gol, sentiu o gol e não finalizou direito assim, não foi. No primeiro tempo o time não mereceu o empate. O time só foi começar a fazer alguma coisa no segundo tempo. Tem o lance que a gente vê também ainda no primeiro tempo que eu vou falar, que é um lance inadmissível de você ver o lance e você não conseguir tirar algo bom disso. Porque tem um ataque do Vasco, um lançamento, o Bruno Silva perde a bola no meio campo, o lançamento é feito pro Ribamar, o Rodolfo sai bizonhamente do gol, o Ribamar tá com o gol vazio, ele quer entrar com bola e tudo, quer tentar driblar, em vez de bater direto, né, de primeira, ia fazer o gol, ia ser 2 a 0. Chega a hora ali, ele tenta driblar o Bruno Silva, que perde a bola no meio campo, ele tira a bola na primeira, na segunda se atira para mandar para escanteio. Isso eu posso falar, foi o Bruno Silva, apesar do lance perdido, foi bem no jogo até e salvou o Fluminense perdido por mais de 1 a 0. Por mais de 1 a 0, não posso dizer, tirou, vamos dizer assim, um gol do Vasco, né? Querendo ou não, ele ter participado direto, certo? E também, querendo ou não,
No segundo tempo, o Fluminense massacrou o Vasco. Massacrou o Vasco, mas faltou aquela precisão na finalização. O Everaldo, pelo amor de Deus, o Everaldo não é de hoje que o Everaldo tem que ficar 2 horas a mais no treino treinando finalização, porque pelo amor de Deus, não é possível. Não pode um negócio desse, gente. Querendo ou não pode. Pelo amor de Deus. Teve um lance no jogo de sábado que ele tinha a bola dominada e o Mascarenhas passava livre na esquerda. O Everaldo tava com a bola no meio e na esquerda o Mascarenhas passava direto. O Everaldo poderia ter tocado, mas poderia ter estado também. Não culpo ele por esse negócio. O que eu não culpo ele pela decisão que foi tomada, e sim de como ele executou essa decisão. Aí sim, bota o pé na forma, meu amigo, porque, pelo amor de Deus, o Fluminense trabalhou o tempo todo, e a jogada mais clara foi com os 40 minutos de jogo, se eu não me engano, 40 do segundo tempo. Foi a chance mais clara do jogo, mais clara ainda que o gol de pênalti do Vasco. Uma falta cobrada pelo Mascarenhas, se eu não estou enganado. Ele cruza, o Ione Gonzalez toca de cabeça, o Fernando Miguel faz a defesa e o Luciano, com ela na pequena área, pronto, chuta. Ela passa pelo goleiro, mas bate na trave. Naquela hora já tava comemorando o gol, já tava comemorando, já tava extravasando. Gol, caramba, fizemos gol, empatamos. Se visse a minha reação na hora do gol, que eu vi que a bola não tinha entrado, cara, eu fiquei tipo, não é possível, essa bola não entrou, você tem certeza? Não entrou, velho. Ainda antes dessa né, no intervalo do jogo, o Fernando Diniz fez uma mudança que eu gostei. Tira o Ezequiel e coloca o Marquinhos Calazans. O Marquinhos Calazans, velocidade pura, usou essa velocidade e teve uma boa chance no começo do segundo tempo. Ele corta o zagueiro, deixa o zagueiro do Vasco morto na jogada, chuta o Fernando Miguel, faz uma defesa tranquila. É o problema do Calazans, né? Ele conduz bem a bola, tem velocidade, mas a finalização falta um pouquinho de força nas finalizações dele. Mas pelo menos ao contrário do Matheus Alessandro, né, que saiu esse ano para Fortaleza emprestado, ele acertou o gol. O Matheus Alessandro teve inúmeras chances, que ele teve a chance de fazer o gol, jogou para fora. Mas assim, o Fluminense agora foi o segundo colocado, vai enfrentar o Flamengo na semifinal, jogo no sábado, 7 horas da noite, no Maracanã. O Vasco pega o Resende na segunda semifinal, jogo no domingo, 5 horas da tarde. E aí, quem vocês acham que vão pra final? Fluminense e Resende, Fluminense e Vasco, Vasco e Flamengo, ou Flamengo e Resende, né? Vou dar meu palpite. Eu tenho confiança sim que o Fluminense pode passar do Flamengo. Tem algumas pessoas aí que falam, pra que vocês vão se preocupar com isso? Já era pra vocês. Cara, não tem essa. Clássico, você entra dentro do campo, não tem isso. Como diz o Luciano, como o Luciano disse uma vez, né? O Luciano, o atacante Fluminense, disse uma vez: dentro de campo não entra salário, não entra elenco, entra a raça. Quem vai ganhar é o time que tiver mais raça e mais determinação. Lembrando que Flamengo e Vasco tem a vantagem do empate, certo? Então galera, foi esse o vídeo. Agradeço desde já a colaboração que você vem me dando. Se inscreve no canal se não é inscrito. Perdão. Deixa o like, comenta no vídeo, né? Divulguem para seus amigos que não são inscritos no canal, por favor. Isso me ajuda bastante. Obrigado pela contribuição, obrigado pela carona que me dá, vamos dizer assim. Sou eu, Cheiroso, digo fui!